Imagina você conhecer uma coleção completa de banho e pós-banho com cromoterapia, com o poder das cores atuando diretamente no seu banho e no seu dia a dia. É muito incrível quando a gente pensa nisso, né? Mas imagina que você pode utilizar um difusor ali no seu escritório e ele estimular o desenvolvimento intelectual, a energia, a serenidade, isso tudo com a ajuda da cromoterapia e a aromacologia. Nesse vídeo que a gente acabou de gravar, eu vou mostrar para vocês exatamente isso, essa coleção completinha, o poder disso e como fazer o primeiro produto de 5 que eu vou te ensinar nessa nova série. E aí, quer aprender tudinho nos mínimos detalhes? Então vem comigo! Para começar, eu quero apresentar para vocês. Então a gente vai passar umas imagens bem bonitas aí para vocês entenderem um pouco sobre a linha que nós criamos, baseada no estudo das cores. As cores, comprovadamente, elas têm poder, e esse poder estimula, seja o amor próprio no rosa, seja aí a transmutação ou a parte espiritual e a sua parte de conexão com toda a espiritualidade, a sua fé que a gente tem no violeta. Seja pensar no azul, que traz serenidade, traz paz, harmonia, abaixa a ansiedade. Seja o verde, quando a gente fala do verde, ele traz bem-estar, ele traz saúde, ele traz esperança, então ele traz equilíbrio. Tem tantas coisas interessantes que cada cor traz, e se a gente pensar na natureza, o verde traz exatamente isso também. Mas podemos falar também do amarelo. Quando a gente fala do amarelo, nós estamos falando de energia, energia vital, a história da alegria, da força, de entusiasmo. E quando nós falamos do laranja, desenvolvimento intelectual, criatividade, se conectar mais, aterramento. Então o laranja, ele tem uma força tão incrível e às vezes a gente vê em marcas e vê em lugares, a gente nem acredita, mas ela tá ali atuando. Ou a gente pode falar do vermelho, o vermelho que instiga, o vermelho que dá paixão, o vermelho que atrai o búfalo, mas o vermelho que a gente entende como uma cor super forte. Uma vibração que ela é presente em muitos lugares e quando a gente olha para o vermelho a gente vê essa intensidade dela. Eu tô falando para vocês rapidamente sobre cada cor, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o que nós colocamos em cada uma dessas cores, baseado em aromacologia. Se você não conhece aromacologia é o estudo das fragrâncias, perfumes e todos os estímulos que ela traz de memória, de sensações no seu cérebro, que é comprovado. Diferente da aromaterapia, que fala sobre cura, fala sobre realmente a pessoa inalar, interno, externo, atópico. Então a gente está brincando aqui com uma junção de poderes da cromo, da fito, da aromacologia, da aromaterapia. E uma vez que a gente pensa nessa junção, a gente não está anulando nenhuma delas, a gente está somando poderes. Essa é a ideia principal. A gente lançou essa linha no nosso Insta e essa coleção e as pessoas adoraram e a gente falou, vamos trazer como série aqui pro YouTube para vocês aprenderem direitinho. Vou começar, aproveitar pegar uma colinha aqui que Douglas fez para mim e aí vou aproveitar esse primeiro vídeo para a gente passar para vocês as fragrâncias que nós utilizamos e como nós utilizamos, tá? Mas inicialmente você vai aprender esses 5 produtos. Quais são os 5 produtos? Difusor de aroma. Nesse difusor que vai ficar no seu ambiente, vai ficar no lugar que você dorme, vai ficar na sua sala, em algum lugar que você vive ali, para você viver essa experiência, nesse difusor não tem óleo essencial. A gente não é a favor de difusores com óleos essenciais, porque o óleo essencial ele vai ser desperdiçado. Imagina você sair desse ambiente e deixar ele ali ativando e volatilizando. Então, óleo essencial não vai aqui na nossa linha, não vai no difusor, não vai no sabonete também, tá bom? E não vai na vela, que nossa vela ela é 100% natural, então acaba sendo uma vela que não tem fragrância, ela tem cheiro de mel. Um outro ponto são sais de banho que a gente consegue utilizar naquele momento e receber todo o poder do óleo essencial. Então, nos sais de banho tem sim óleos essenciais que eu vou passar para vocês e no spray energético, que é o 5º produto dessa coleção, também tem óleo essencial, que é um produto incrível, que é o que encerra o nosso ciclo aqui. A ideia, tá, é eu passar para vocês cor, essência, vou até colocar aqui do lado cor, essência, ou pode colocar embaixo, fica mais fácil, mais rapidinho. Ó, vermelho, pimenta rosa 70% e 30% cedro, tá? Nós fizemos aí a junção dessas duas fragrâncias para trazer realmente esse amor universal, né? Esse respeito, trazer, vou ler o que a gente colocou no rótulo, trazer
Aqui a gente colocou para vocês, e os rótulos já estão disponíveis para vocês no nosso site. Força, energia, vitalidade, quer dizer, essa informação, né, forte que o vermelho traz. Então, eu falei do rosa no começo, né? Então, pimenta rosa e cedro. Pimenta rosa 70%, cedro 30%. E o óleo essencial dessa linha vermelha, nós colocamos o canela, não poderia ser outro. Quando a gente fala da cor laranja, a gente está falando de 10% mel e 90% pitanga. Ficou uma delícia, gente. Uma delícia mesmo. E óleo essencial laranja. A gente está falando sobre criatividade, está falando sobre todos esses pontos que nós gostamos tanto. E aqui a gente colocou otimismo, entusiasmo e criatividade. E todos eles nós colocamos a fragrância nos rótulos e colocamos também as palavras principais que regem essa cor. Amarelo, alecrim, 60% e 40% capim dourado. Ficou uma delícia, super energético. E a ideia, né, das palavras para essa cor: alegria, iluminação e clareza mental. Olha que show, demais, né? O óleo essencial dessa cor é o lemongrass. Então na receita você vai ver qual receita pede, então você já entende que é essa. O verde, nós colocamos lemongrass 70% e 30% herbal. Ficou um cítrico e verde delicioso, tá? Óleo essencial eucalipto. Aqui nós colocamos como palavras principais cura, equilíbrio e esperança. No azul, o azul, ele tá um perfume sofisticado, delicioso, traz, rapaz, você já fica assim, já no equilíbrio. Nós colocamos aqua 80% e 20% rosas brancas, sendo que o óleo essencial nós usamos palma rosa. Palavras principais para esse: paz, intuição e serenidade. Show, né? Tanto o verde como o azul vão baixar aí a ansiedade, tá? Quando nós falamos do violeta, nós usamos figo flower, que é uma delícia, 70%. Amora 30% e óleo essencial de lavanda. Palavras principais: intuição, sabedoria e transmutação. Essa foi a primeira cor que eu aprendi, que eu estudei muito e que é uma cor muito forte, muito incrível. Óleo essencial lavanda, como eu falei. Rosa, aí sim, agora é rosa. Orquídea 70%. Nós notamos que o sakura, ele tem um pouco de vanila, então ele tem uma sofre fotossensibilidade. Então você pode trocar e colocar orquídea 70 e 30 flor de cerejeira. Assim você não vai ter problema com o sabonete escurecer. Mas já que o flor de cereja ele é mais suave, eu colocaria 60 orquídea, que é uma delícia, e dava esse toque de flor de cerejeira com 40%. E o óleo essencial de gerânio. Arrasamos? Quantos minutos a gente passou tudo? Só para eu ler. Você esqueceu só das palavras do rosa. Da palavra do rosa. Bora lá. Douglas, não deixando eu esquecer nada. Amor universal e cura espiritual. Lindo, né? Ó, só para vocês entenderem o que eu falei, no nosso site, peterpaiva.com.br, facinho, meu nome.com.br, vocês têm lá uma parte de rótulos gratuitos. Então você consegue entrar lá, baixar os rótulos, editar eles no Canvas e ter todos esses rótulos para você imprimir ou na sua casa ou em alguma gráfica rápida. A gente indica para as nossas alunas de todo o Brasil a Cut Color, tá aqui embaixo, ó, Cut Color, para vocês conseguirem ter alguém que já entende o nosso, faz o nosso rótulo também e vende em pequena quantidade, tá? Sempre que a gente faz essas coleções, na verdade, nós fazemos para 3 vitrines, então não é uma quantidade muito grande, ela faz tudo separadinho, tudo perfeito pra gente e a gente ama. Agora, eu vou mostrar para vocês um pouco o que vocês vão aprender. Então, a gente vai falar agora sobre os difusores. É importante que a gente entenda essas cores, tá? As cores que vão ter aí toda a sua coleção e a gente tentar seguir essas cores até o fim, tá bom? Então, assim, manter todos os produtos nesses mesmos tons, porque isso vai fazer diferença, isso vai deixar a sua coleção realmente mais profissional, tá? E não esqueça de se empenhar bem na montagem. A gente usou aqui, ó, um tapetinho que parece grama, uns troncos, flores. Essas são as flores que a gente usa no nosso estoque de flores daqui mesmo, mas vocês podem colocar o arranjo atrás, ou às vezes uma garrafa com líquido ou duas com líquido na cor, mas é interessante a montagem, porque olha como ficou diferente e como isso valoriza o seu trabalho, tá? Imagina a gente ir em um bazar e levar isso desse jeito, ia vender tudo, né? Certeza, e a gente ia todo colorido também. E ó, vamos lá, pra gente fazer esse difusor, eu vou fazer, tá? Meia receita, esse frasco que nós utilizamos, que é o Botânica, garrafa Botânica, tá? De 190 ml, é um frasco
Pega um pra mim, Doug. Aqui. Ó que bonitinho. Ó, vou mostrar aqui em cima. Olha que linda essa garrafa. Que show. Tá, e a ideia é a gente fazer a receita e pensar quantos você pode fazer numa proporção. Se você for fazer 2, vai ser 380. Você pode fazer 380 vezes 70%. Quantos ml de álcool vai dar? Coloca aqui, tá? Aí em seguida você vai colocar 20% de fragrância e 10% de água, tá? Essa é a ideia. Então eu coloquei aqui 350 de álcool. Agora eu vou colocar 100 ml de fragrância em meia receita, sendo que eu vou colocar 70 ml de pimenta rosa e 30 de cedro. Eu adorei esse perfume, ficou muito sofisticado. Ok? Então obrigado, Doguinho. Essa é a fragrância. Aqui fica fácil, porque como eu preciso de 100 ml, colocando aqui e a proporção de 100%, eu faço uma vez. Se você fosse fazer 1 litro, você ia usar 140 de pimenta, tá? De pimenta rosa, e aí usar 60 de cedro, tá bom? Então, ó, coloco a fragrância, uso essa espátula pequena pra gente limpar. Vem aqui, misturo bem e aproveito e faço isso, ó. Jogo aqui. Limpo o becker. É um produto fácil de fazer. É um dos que a gente mais faz por aqui. Todo mundo adora. É um dos que mais vende. Ah, a Amélia trouxe. Amélia, cadê o papelzinho com as informações? A Amélia trouxe pra gente. A Amélia me ajuda a escrever as receitas e alguns conteúdos. Ela trouxe algumas curiosidades. Curiosidade e lenda sobre difusores de aroma. Tem origem ancestral, os aromas são usados desde o Egito Antigo e Império Romano em banhos e rituais sagrados, que são os perfumes, né? Na Idade Média, bolinhas perfumadas eram usadas para afastar doenças e a ideia é que inspirou os difusores mais modernos, então os cheiros começaram a ser utilizados por ali. Na Era Vitoriana, que é de 1830 a 1900, mais ou menos, os difusores começaram a ser utilizados nas realezas para afastar o cheiro ruim, lá na Europa, principalmente, porque eles não tomavam banho, né? Então a ideia era colocar coisas perfumadas dentro de casa, porque a cultura do banho veio muito depois, e principalmente por conta dos índios no Brasil. Tá? Se a gente parar para pensar, aqui, por conta da cultura, do estilo do índio, ficava ali nos rios, tudo, eles começaram a ver muitas pessoas realmente tomando banho. Essa cultura foi levada para lá, porque lá não tinha cultura de banho. E uma das coisas, uma das curiosidades que a Amélia me contou hoje, é que muitos europeus lá naquela época, eles acabavam morrendo e pegando algumas doenças por não tomar banho e usar aquele monte de roupa, aquele calor todo, proliferava muitas bactérias. Então, esse é uma conquista, né, da nossa cultura de levar para eles. A aromaterapia ela veio aí utilizando essências, né, sempre utilizadas para equilibrar energia, emoções, e a prática que deu origem à aromaterapia moderna. Então, uma aromaterapia lá em cima. Também tem aí o poder do emocional, né, e hoje, na atualidade, é utilizado vários tipos de aromatizadores para realmente poder trazer essa transformação na casa das pessoas. Mas é muito legal, cultura, né? Eu já coloquei água aqui? Já. Já tem 500? Já. Agora, bora lá. Aqui é o vermelho, né? O que a gente fez com todos? A gente tem uma fechadinha na cor. Esse aqui, como a gente quer uma cor vibrante, não tem problema da gente colocar direto. Então, eu coloco um pouco do corante vermelho. Lembrando que aqui, por ser maior, a cor vai ficar mais vibrante. E a gente coloca algumas gotinhas do marrom. O marrom, ele fecha a cor, ó. Não sei se dá pra ver aí, mas olha como ele vai dar uma secadinha na cor, tá? Tira um pouquinho a parte vibrante, né, do Ferrari e entra aí um pouquinho mais seco. Essas cores a gente se baseou na parte aviolada, nas ceras, tá? Aviolada, que vocês vão conhecer aqui dentro, aqui, falando aqui pra vocês, a gente se baseou nesse tom, ó. Tá? Isso é uma cera natural, vem com umas cores, vem com diferença de cor, isso é muito legal, mas a gente tentou dar uma fechadinha para ficar nesse tom, tá? Só para vocês entenderem de todas as cores que nós utilizamos. Nós temos uma, eu vou pôr aqui, tá, Doug? Só para medir. A gente tem aí uma
coleção dessas ceras avioladas, eu acho que vai ter que colocar um pouquinho mais de cor, um pouquinho mais de marrom, não é? Será? Tá bom, vou por aqui e vou fazer um teste. O que eu ia fazer? Colocar o 190, mas era legal pegar um outro desse, pra gente não ter que ficar olhando pra ver qual chegou na altura certa ou não. Deixa eu ver se eu acertei. Tá bem vermelho, não tem que fechar um pouquinho? Ó. Aham, um pouquinho. Só pra vocês entenderem aí o perrengue que vocês vão ter. Mas é nada, é só colocar um vidrinho do lado do outro e ver o que vocês querem, tá? Coloquei 2 a mais. Nossa, eu vou colocar mais. Pronto. Agora foi-se. Sim. Com o marrom, ele tem um pouquinho do tomate, né? Ó. Aí, mesmo tom. Arrasamos. A ideia é você entender a cor que vocês querem. Uma aluna falou, Peter, o difusor com rolha, tem algum jeito da gente mandar com segurança por correio, para alguém levar para viagem? Sim, pega um frasco que você possa utilizar de retornável, tipo o frasco do álcool, o frasco da essência, do extrato, tira o rótulo e usa ele como refil. Então manda isso aqui vazio, com a etiqueta, e aí manda o frasquinho para você repor. Tem algumas pessoas que compram aquele squeeze da gente, sabe? É de meio litro aquele squeeze? É de 500 ml? Eu não lembro. Não, o squeeze mesmo, aquele molinho da Vela Juice. Não chega a ser de 500, não. Eu vejo que algumas empresas, até algumas alunas aderiram isso, colocam o líquido lá dentro e vende aquilo como refil pra pessoa apertar. É chique, né? Mas não é tão caro, né? Aquilo, quanto custa o squeeze? Aquele. Douglas vai pegar. Agora a gente ajoelha. Vem aqui. 250 ml. 250. Custa 3,90, legal. Ó, rótulo colocado. Esse frasco, a gente colocou até uma vareta um pouco mais baixa, mas ele perfumou bem porque a gente colocou bastante varetinha. Nós optamos por 25 varetas. O pacotinho, essa é aquela ultra fina. O pacotinho que a gente vende pra vocês vem com 50. Ele é baratinho. E aí vocês conseguem fazer 2 desse com um pacote, mas olha que legal. E perfuma bastantão, gente. Arrasou? Passei todas as informações de cada cor, tá bom? Passei o como fazer, expliquei o poder de cada cor, mas eu queria que você estudasse sobre cromoterapia para você se apaixonar cada vez mais. A nossa vida e nosso mundo, a gente não usa a bandeira e a cor do arco-íris só por levantar uma bandeira LGBTQIA+. Não é por isso. Lá no começo é arco-íris por conta da vibração das cores. Meu mosaico, as pinturas, as telas, as texturas em parede que eu fazia, tudo que eu fazia era baseado em muita cor. E isso é a minha base de vida. Por quê? Porque eu estudei antes disso cromoterapia e eu adoro. Estimula mesmo, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que toda essa história não seja só mais uma dica, mas seja uma base para vocês construírem aí produtos com mais propósito, com mais significado, para realmente transformar e chegar no ponto que a gente precisa chegar com o produto que a gente faz, que nada mais é do que não só entregar um difusor, mas entregar algo que leve mais energia para a pessoa. Eu falo para vocês porque é real. No dia que a gente fez o primeiro vídeo, eu apliquei esse aqui no corpo, eles viram eu suando. Eu tava assim, falei, gente, o que aconteceu? Eles viram eu tava suando do lado. Energia. Quando a gente acredita, faz com fé, a gente acredita, a gente estuda e a gente confia, lógico, na matéria-prima que a gente usou, a gente realmente tem respostas surreais, muitas vezes, tá bom? Que Deus te abençoe e que você confie cada vez mais no que você faz, tá bom? Que você tenha base, que você tenha responsabilidade, confiança no que você faz, no que você entrega. Esse é o ponto mais importante. Que Deus te abençoe e até já. Beijo!